Olá, minha família de podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Alma de Poeta? Eu estou gravando esse episódio aqui praticamente nas vésperas do Carnaval. E depois do Carnaval vem o quê? A Quaresma. É sobre ela que a gente vai conversar no episódio de hoje. Como que a Umbanda interpreta o período da Quaresma? Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias de um preto velho. Quando a gente pensa em carnaval, a primeira coisa que vem na cabeça é um feriadão prolongado, não é verdade? Muita gente quer viajar, descer pra praia, tem gente que aproveita esse período para fazer um retiro espiritual. Tem aquelas pessoas que gostam de assistir os desfiles da escola de samba. Se bem que nesses últimos anos de pandemia, a gente não tá tendo nada disso, né? Só que no carnaval, tem muita gente que gosta mesmo do oba-oba, da fornicação, da bebedeira, do sexo desregrado. Tem gente que se transforma no carnaval, né? Como diz a expressão popular, a pessoa solta a franga. Às vezes a pessoa é super comportada durante o ano todinho. Chega no carnaval, ela descamba, extravasa, faz tudo aquilo que ela tinha vontade de fazer. Algumas pessoas dizem que o carnaval é uma festa de alegria, de euforia, de animação, mas o carnaval também é um período de muita energia densa. E essa densidade energética é construída por causa do mental desequilibrado dessas pessoas que só querem saber dos prazeres da carne. Quando está chegando o carnaval, a vibração espiritual de muita gente já começa a cair, né? Mas é muita gente mesmo, viu, pessoal? Porque para formar essa egrégora negativa, essa egrégora pesada, é preciso que muitas mentes estejam conectadas em propósitos menos dignos, digamos assim. Vai chegando o carnaval, a pessoa já começa a ficar eufórica, né? Opa, o carnaval tá vindo aí, é hora de extravasar. Eu vou encher a cara, eu vou me divertir, eu vou pegar todo mundo, eu vou pegar geral. Daí, gente, o que costuma acontecer? Eu vou passar para vocês agora o lado espiritual disso tudo. Porque tudo é uma questão de sintonia, né? Quando a pessoa começa a ter pensamentos desequilibrados, ela vai atrair para o seu lado espíritos também desequilibrados. Espíritos que gostam de vibrar na mesma faixa mental, na mesma faixa energética que aquela pessoa. Essa é uma lei universal que a gente não consegue fugir. Eu vou até dar um exemplo aqui para vocês. Pensamento desregrado é igual comida estragada. Os nossos pensamentos negativos é igual comida podre, sabe? Se você deixa comida podre dentro da sua casa, essa comida começa a atrair moscas, baratas, ratos, larvas. Só que quem deixou apodrecer aquela comida foi você, né? Você é o responsável por ela. Aqueles vermes e insetos que vão aparecendo é só consequência de uma atitude que você teve. Com os nossos pensamentos desregrados é a mesma coisa. Você vai apodrecendo aqueles pensamentos dentro de você e quando você menos espera, já tem um monte de espírito sofredor do teu lado, já tem um monte de espírito sem luz, já tem um monte de quiumba. Agora eu pergunto o seguinte, se você tem uma comida estragada em cima do seu fogão, o que você faz? Você deixa ela lá apodrecendo dentro da panela, juntando vermes? Ou você pega essa comida, joga fora, lava a panela com detergente para tirar aquele cheiro ruim e limpa o fogão inteirinho? Fala a verdade. Deixa de preguiça e limpa logo esse fogão. Nossa, isso que eu tô falando daria até um ponto cantado, né? Deixa de preguiça e limpa logo esse fogão. Deixa de preguiça e limpa logo esse fogão, menina. Pega o detergente, passa pano pelo chão. Meu Deus do céu, quanta bobeira, né? Ainda bem que o pai Antônio não tá ouvindo isso que eu tô cantando. Eu espero que não esteja. Gente, mas voltando para o nosso assunto, vamos lá. Foco, Evandro, foco. Quando a gente começa a ter pensamentos muito negativados, quando a gente começa a pensar em fazer bobeira, esse pensamento vai apodrecendo dentro de nós, como se fosse aquela comida estragada. E a vibração desse pensamento ruim começa a atrair espíritos que gostam daquilo. Da mesma maneira que o cheiro da comida podre começa a atrair larvas e insetos. Vocês estão conseguindo entender a lógica do meu raciocínio? Agora, se você é uma pessoa disciplinada e você percebe que tem algum pensamento que está estragando dentro da sua cabeça, você vai fazer uma faxina interna. Você vai pegar o produto de limpeza do seu orixá preferido e vai limpar toda aquela sujeira que tem no seu pensamento, né? Você pega
o Veja Multiuso da mamãe Iemanjá vai jogar em cima daquela crosta de sujeira de pensamento negativado. Depois você vai pegar o bombril de Ogum e vai esfregar para tirar toda aquela sujeira, tirar toda aquela coisa cebosa. Daí você pega a água de Oxum e lava tudo aquilo para ficar bem limpinho. Mas para isso, pessoal, vocês têm que ter esses produtos dentro da sua casa, quer dizer, dentro da sua mente. É nesse ponto que a religiosidade é importante na nossa vida. Se você é uma pessoa disciplinada, você nunca vai ter problemas nem de deixar a comida estragada dentro da panela, nem de deixar pensamentos negativados apodrecendo dentro da sua mente. Mas daí vamos voltar para o carnaval. Imagina só, milhares e milhares de pessoas deixando aqueles pensamentos negativados fermentando no ambiente astral. Pensamentos que muitas vezes se transformam em ações, né? Daí no carnaval, a pessoa se permite fazer um monte de coisa. Bebe além da conta, usa uns lance perfume louco da vida aí, toma aqueles comprimidinhos que eles dão na balada, sai beijando quem não conhece. Isso quando não faz coisa pior, né? Todas essas atitudes vão fazendo aqueles pensamentos apodrecerem cada vez mais rápido. E isso começa a atrair a atenção do baixo astral, né? Às vezes o espírito tá de boa lá no cantinho dele, lá nas profundezas do plano astral, e aquele fedor de pensamento negativo começa a atrair a atenção dele. Opa, tá acontecendo alguma coisa lá na Terra que eu tô sentindo. Eu conheço muito bem essa vibração, eu acho que eu vou dar um chego lá para ver o que tá acontecendo. E, gente, quando a espiritualidade das trevas se conecta com uma quantidade muito grande de pensamento desregrado no mundo, os nossos irmãos protetores que cuidam das portas do baixo astral, que geralmente são Exus e Pombagiras, eles não conseguem impedir a passagem de tantos espíritos que querem subir ao mesmo tempo. É como se acontecesse uma rebelião dentro de um presídio, sabe? Um monte de espíritos se revolta ao mesmo tempo e começa a forçar os portões do inferno para subir para a Terra. Os Exus e Pombagiras que estão lá na entrada do umbral, muitas vezes eles não conseguem impedir a passagem desses espíritos sem luz, porque a conexão desses espíritos inferiores com os encarnados se torna muito forte, justamente por causa do pensamento desregrado. Eles são puxados lá de baixo por uma corda invisível, que é alimentada pelo vício, pela maldade, pela luxúria. Então, nessa época do carnaval, tem um monte de quiumba dando rolê por aqui, no plano físico, para aproveitar a festa. É como se fosse a saidinha do presídio, sabe? Vocês já ouviram falar nisso? Quem trabalha com força de segurança sabe do que eu estou falando. Tem a saidinha de Natal, tem a saidinha do Dia das Mães. São datas especiais que os presidiários recebem permissão para visitar os seus familiares. Se a gente fizer uma analogia, no mundo espiritual tem a saidinha de carnaval. Um monte de espíritos que estava lá preso no baixo astral conseguem sair e ficar perambulando pelo nosso mundo. Só que daí o que acontece? O carnaval acaba, o período de festa acaba, só que esses malfeitores do plano astral, eles não voltam de livre e espontânea vontade para o baixo astral. Porque eles não gostam de ficar lá, né? Ninguém gosta. E eles ficam perambulando entre os vivos, tentando tirar algum proveito desse tempo que eles estão passando aqui com a gente. É a mesma coisa do presidiário. Ele faz a saidinha do Dia das Mães, por exemplo, e a justiça fala assim para ele: você tem tantos dias para visitar os seus familiares e depois voltar para o presídio. Só que dá o tempo e muitos não voltam. Eles preferem ficar na rua fazendo coisa errada. Com os quiumbas acontece exatamente a mesma coisa. Acaba o carnaval e eles não voltam para o baixo astral. Eles ficam o máximo que eles conseguem entre nós, encarnados, para tirar algum tipo de vantagem. É por isso que o período da Quaresma é tão respeitado pela Umbanda. Na verdade, essa é uma tradição que veio da Igreja Católica, né? Mas se essa tradição existe, mesmo que a Igreja não acredite em nada disso que eu estou falando, lá no fundo existe uma razão dos cuidados que eles pedem para os fiéis terem durante a Quaresma. Talvez até essa preocupação da Igreja seja meio inconsciente, né? Ou não, eu não sei. Mas o fato é que tanto a Igreja quanto a Umbanda pregam que o período da Quaresma é um período de fortalecimento espiritual. Imagina o seguinte: você mora numa cidade que tem um presídio muito grande. Daí chega um dia e você recebe uma notícia de que houve uma rebelião naquele presídio e muitos detentos fugiram. O que as pessoas dessa cidade vão fazer nos primeiros dias? Elas vão ficar desesperadas, né? Elas vão ficar trancadas dentro de casa com medo, porque os marginais que fugiram do presídio vão estar lá perambulando pelo meio da rua. A Quaresma é exatamente isso. Durante a Quaresma, enquanto os quiumbas ficam perambulando livremente no meio da rua,
Nós encarnados precisamos ficar recolhidos dentro de nós mesmos, nos protegendo das investidas do baixo astral. Porque, como eu disse para vocês, a quaresma é um período de muita instabilidade espiritual, né? É quando os quiumbas estão soltos e teimam em permanecer entre nós depois da saidinha de carnaval. E quando você fica recolhida dentro de si mesma, você tem que aproveitar esse momento para refletir sobre a sua vida, para avaliar em que grau está a sua evolução. É um período em que nós, umbandistas, nos dedicamos a muitas orações, a banhos de descarrego, justamente para nos proteger. O período da quaresma, gente, é um momento de pedir proteção aos espíritos de luz, pedir amparo aos espíritos consoladores. Mas também é um período muito importante para ajudar o próximo, para ajudar quem precisa, para fazer a caridade. Os católicos passam o período da quaresma fazendo orações, penitências, jejuns, comunhão, confissão. Nós, umbandistas, nós passamos o período da quaresma também fazendo orações, mas além das orações, nós fazemos firmezas para os nossos guias protetores, nós acendemos velas para o anjo da guarda, nós fazemos oferendas para os orixás, nós tomamos banhos de descarrego com mais frequência. E é claro, né, gente, nesse período de quaresma, nós também tentamos fazer a caridade com mais intensidade. Para quem não sabe, esse período da quaresma começa na quarta-feira de cinzas, depois do carnaval, e termina na quinta-feira santa, antes da Páscoa. Na Igreja Católica, os santos são cobertos com panos roxos durante o período de quaresma, né? Esse pano roxo representa um período de luto, de reflexão. Sei lá, não sei direito. Talvez um católico saiba explicar melhor a razão das imagens serem cobertas com panos roxos. Como eu não sou católico, eu não estudei muito a fundo sobre esse assunto. Mas e na Umbanda? O que os terreiros fazem durante a quaresma na Umbanda? Muitos terreiros fecham as portas. Tem terreiro que nem funciona. Tem terreiro que fecha no carnaval e só vai retomar as atividades depois da Páscoa. E eles fazem isso com a intenção de se resguardarem, de se protegerem. Tem terreiro, por outro lado, que funciona normalmente, né? Eles pensam assim, bom, se a quaresma é um período de reflexão e de ajuda ao próximo, nada melhor do que manter o terreiro em atividade para ajudar as pessoas. Mas assim, muitos terreiros pensam de uma maneira que eu particularmente não concordo. Eles pensam que a quaresma é uma tradição da Igreja Católica e que não se aplica a Umbanda. Bom, cada um tem a sua verdade, né? Assim como eu estou trazendo a minha verdade para vocês ouvirem, nós somos livres para aceitar aquela verdade que faz a gente se sentir melhor. Eu já vi terreiro, inclusive, que na quaresma só trabalha com gira de esquerda, pelo fato de que os Exus e Pombagiras são entidades que combatem mais diretamente o baixo astral, né? Eles estão meio que na linha de frente. E eu já vi terreiro que na quaresma só trabalha com entidade de direita. Caboclo, preto velho, criança, marinheiro, baiano. Mas durante os 40 dias, eles não fazem nenhuma incorporação de esquerda. Eu particularmente, gente, eu sou mais adepto a essa corrente, apesar de que eu acho que todas elas estão certas no seu ponto de vista, né? Na Umbanda que eu pratico, durante o período de quaresma, a gente trabalha normalmente, mas a gente não recebe a linha da esquerda. E tem um fundamento para isso também que eu vou explicar para vocês. Lembra da historinha que eu contei da cidade que tinha um presídio e que sofreu uma rebelião e que fugiu um monte de bandido? Daí as pessoas dessa cidade ficaram dentro de casa se protegendo? Pois bem, quando foge um monte de bandido da cadeia, o que a polícia faz? A polícia se mobiliza para começar a caçar aqueles bandidos, né? Para tentar recapturar eles. Nessas horas, não adianta você ligar para a delegacia falando: "Ah, me ajuda, sei lá, o meu marido está me batendo." O escrivão vai virar para você e vai falar: "Olha, desculpa, mas no momento eu não tenho nenhuma viatura aqui para mandar até a sua casa, porque todo o nosso efetivo policial está tentando recapturar os bandidos que fugiram do presídio." Vocês estão entendendo? Agora vamos passar isso para o que acontece na Umbanda. A gente está lá no período de quaresma, né? Os quiumbas estão à solto, fazendo algazarra no meio da rua, no nosso plano físico. E os Exus e Pombagiras estão mobilizados para tentar restabelecer a ordem e encaminhar esses espíritos sem luz de volta para o lugar de onde eles vieram. Daí eu penso assim, se você fizer uma gira de esquerda no seu terreiro durante a quaresma, você vai estar tirando de ação os Exus e Pombagiras que poderiam estar auxiliando nessa força-tarefa de restabelecer a ordem no plano astral. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? O Exu Catacumba
que é uma entidade de esquerda que cuida da minha coroa, ele já chegou para mim uma vez e falou assim: não enche o saco nessa época de quaresma porque eu tenho mais o que fazer. E ele falou isso com aquele jeito bem delicado que o pessoal lá do terreiro morre de medo, né? E é isso mesmo, gente. O povo da esquerda fica sobrecarregado nessa época do ano. E a gente vai estar fazendo um grande favor para eles de evitar ficar invocando a ajuda deles para resolver problemas menores. Não que os nossos problemas não sejam importantes, mas eu penso que antes do individual tem que vir o coletivo, né? E se os Exus e Pombagiras têm muito trabalho nessa época do ano, por que a gente não pode colaborar? Sei lá, eu penso dessa maneira, mas eu respeito quem pensa diferente de mim também. Nesse período da quaresma, é muito comum as pessoas dizerem que a bruxa tá solta, né? Como se fosse um momento de assombrações, de maldição, de encontrar a alma penada no meio da rua. E o pessoal não tá errado quando fala isso. Essa é uma sabedoria popular que traz mais verdade do que a gente imagina. A Umbanda considera o período da quaresma muito delicado, até mesmo perigoso algumas vezes, porque tem muitos quiumbas a solto que podem se manifestar em pessoas que não estão preparadas para receber aquilo. Pessoas que têm mediunidade, mas que ainda não conseguem controlar essa mediunidade de uma maneira adequada para conseguir identificar o espírito que está se manifestando. Esse é um período em que a atenção do médium tem que ser redobrada, principalmente quando ele está fora do terreiro, né? Porque lá é a zona de combate. É lá fora do terreiro que ele vai sentir o pau comendo solto no plano astral. E para ele não correr nenhum risco, tendo em vista que o médium tem uma sensibilidade mais aflorada, é bom ele se proteger mais do que ele costuma fazer normalmente. Até porque, gente, nessa época do ano, tem muito espírito de porco por aí que adora esse período da quaresma para fazer magia negativada. Eles aproveitam que os quiumbas estão à solta para pedir trabalho para prejudicar o próximo. Nós, médiuns umbandistas, temos que ficar muito atento a isso também. Assim como a espiritualidade de luz também está muito atenta a essas intenções menos nobres de algumas pessoas. Como eu disse para vocês, a quaresma é um período onde circula muita energia pesada, muita carga negativa. E os terreiros que se mantêm abertos costumam desfazer muitos trabalhos de magia negativada que foram pedidos nessa época do ano. Trabalhos de feitiçaria, de amarração, trabalho de demanda para prejudicar a vida de outra pessoa. Os nossos guias costumam agir de uma maneira muito contundente para desfazer esse tipo de trabalho. Mas independente de tudo isso que eu falei até agora, pessoal, a quaresma é um momento muito propício para a gente se fortalecer, para a gente fortalecer a nossa fé, para a gente abrir o coração para a espiritualidade superior agir dentro de nós. A quaresma é um momento que nós podemos nos conectar mais intensamente com os nossos orixás, com os nossos guias espirituais que nos protegem. Não tem problema nenhum de você frequentar um terreiro de Umbanda durante a quaresma, desde que você mantenha a sua fé, mantenha o seu pensamento elevado, desde que você participe dos trabalhos sem medo, confiando nessa espiritualidade amiga que só quer o nosso bem. Tá certo, pessoal? E assim a gente termina mais esse episódio. Para vocês que vão curtir o carnaval, aproveitar o feriado, divirtam-se com responsabilidade, tratem as pessoas com respeito, com carinho, mantenham-se conectados com os nossos irmãos de luz, porque eu tenho certeza que, agindo assim, vocês vão manter o fogão de vocês sempre limpo, sem deixar a comida estragar. Eu quero aproveitar também e agradecer as pessoas que já compraram a nossa rifa solidária. Em poucos dias a gente já conseguiu vender mais da metade. Olha só que maravilha! Mas corre lá que ainda dá tempo de você reservar o seu número e concorrer a uma caneca personalizada do Alma de Poeta. Com apenas R$5, você já consegue participar da nossa rifa e também ajudar no nosso propósito de levar um pouco de conforto para os moradores de rua. Acessem o nosso site almadepoeta.com.br, cliquem no link da rifa solidária e participem. A espiritualidade também vai agradecer muito a boa intenção de vocês. E continuem ouvindo o Alma de Poeta e compartilhando com seus amigos, com seus familiares. Para quem ainda não sabe, nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music. Você pode ouvir os episódios na sua plataforma de áudio preferida. Um grande abraço, meus irmãos, minhas irmãs. Fiquem com Deus e que o nosso Pai Maior continue abençoando a caminhada de cada um de vocês.